boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pela presença, todo mundo aqui, especialmente o professor Afonso, que fez a gentileza de sair de Recife e nos brindar novamente com a sua presença aqui. O professor Cláudio também, esforço aí de participar do trabalho desde o começo. Os dois participaram da banca de qualificação e novamente presentes aqui, então em nome do programa todo, gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer aos familiares, convidados, colegas e dizer que estou muito satisfeito porque estamos abrindo os trabalhos de defesa da segunda turma do programa. Está aqui a terceira, né? Tá, olha a responsabilidade, está aqui a terceira, possivelmente o começo da quarta. Tem que respeitar. Então, trabalho individual do Bindart, conexão entre realidade aumentada, QR Code para desenvolvimento e ampliação do alcance da produção da economia criativa da cidade de Olinda, Pernambuco. Discente Vinícius de Oliveira Araújo, você tem até 40 minutos para fazer a apresentação. Depois disso, como é de praxe, será seguido uma atribuição dos dois professores que compõem a banca de palavras suas, Vinícius. Tá bom. Primeiramente, quero agradecer a todos aí pela presença e principalmente o professor Afonso está dispondo a vir de Pernambuco, né? Um amigo de muitos anos e que, junto com o Cláudio também, duas pessoas que me incentivaram muito a estar aqui hoje, né? Seguindo carreira acadêmica, e com isso eu acho que é mais um ciclo aí que a gente está caminhando. E eu espero poder continuar aí na academia, seguindo em frente com as minhas pesquisas. Então, mais uma vez, a Cláudia, a Afonso, muito obrigado, e a Valdeci pela disponibilidade de me apoiar nesse processo aí. E uma pesquisa que o programa favoreceu muito a gente poder desenvolver 2 anos de trabalho aí, de uma forma muito mais envolvendo o que é o prático também com o teórico, e isso me facilitou muito, porque realmente depois de tantos anos eu estava fora da academia, me facilitou muito isso. E espero continuar em breve aí com essas pesquisas, onde a gente veio buscar resolver um problema aí para milhares de pessoas inicialmente, mas que pode impactar milhões de pessoas aí pelo mundo. Essa aqui é a estrutura da nossa apresentação, pessoal, onde nós temos a introdução ao objetivo. Vou falar um pouco da fundamentação teórica, metodologia. Tem uma pequena errata que eu tenho que fazer uma correção, que no impresso saiu, e eu vou corrigir aqui. Análise de discussão, os resultados e os próximos passos que a gente pretende seguir aí com essa pesquisa. Tá? Basicamente, pessoal, essa pesquisa ela iniciou a partir de um incômodo que eu senti a respeito desse jogo Pokémon GO. Porque o que aconteceu? Em 2016, 2017, houve uma febre mundial a partir da utilização desse jogo aqui, e a minha entrada no programa basicamente foi utilizar a tecnologia que é utilizada nesse jogo, que é a realidade aumentada. Inicialmente era para ser pensada para a área de museus, onde a minha intenção era aproximar crianças e jovens da utilização de conteúdos mais educativos, utilizando a tecnologia da realidade aumentada. E aí, quando a gente começou a perceber os números que envolviam, por exemplo, um aplicativo até 2017 teve 650 milhões de downloads e cerca de 5 milhões de usuários ativos por dia, a gente viu que o número de pessoas que estava sendo envolvido com essa tecnologia era muito grande, então facilitava o nosso debate. Então, quando eu entrei no programa, que eu fui selecionado para participar do programa, houve um convite da Prefeitura de Olinda, por conta de um projeto anterior que eu havia desenvolvido, a gente pensar alguma tecnologia que pudesse melhorar o relacionamento do turista que visita a cidade de Olinda com a cidade. E aí a gente fez um ajuste do programa, do projeto, para utilizar a realidade aumentada, tá certo? Para favorecer essa interação dos turistas. E, obviamente,
como um DNA de Olinda, ele envolve economia criativa, o que nós pensamos? Que a nossa base de pesquisa é toda baseada na realidade aumentada, utilizando QR Codes para sinalização, com fundamentação teórica em cima da economia criativa, e com o desenvolvimento da pesquisa não conhecia o design audiovisual, que é uma teoria que o professor Valdeci Becker, junto com Gabaro e Ramos, desenvolveram, tá certo? E aí ajudou a consolidar a fundamentação teórica da minha pesquisa, tá? Então, o que acontece? A proposta da gente é que a gente consiga aproximar essa tecnologia de forma ubíqua, como o professor Mark Weiser ele propõe, que cada vez fique mais transparente possível a utilização da tecnologia. Da mesma forma que a gente usa hoje um controle remoto de televisão, que a gente não precisa ter um treinamento para utilizar um controle remoto. É muito transparente a utilização dele. Então, a realidade aumentada hoje, ela está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Por exemplo, isso aí é um sistema da Amazon, que você pode, utensílios domésticos, você pode imaginar ele compondo nossa casa. Quem utiliza, por exemplo, o Instagram, ele tem aquelas carinhas, aquelas coisas todas que o Instagram utiliza, aquilo ali é tudo baseado em realidade aumentada. Basicamente, essa tecnologia, ela simula uma camada sobre a realidade que nós estamos vendo. Então, é como se colocasse um objeto de forma virtual nesse ambiente que nós estamos imaginando aqui. Então, de forma bem simples, a realidade aumentada ela funciona dessa forma. Outra tecnologia que nós utilizamos, por exemplo, é o QR Code. O QR Code é uma evolução do antigo código de barra que foi desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, e há cerca de 20 anos os japoneses fizeram uma ampliação dessa codificação aí, tá certo? E criaram o QR Code. Isso aqui, por exemplo, foi uma amiga minha que foi ao Uruguai ano passado, e como eu tinha comentado com ela sobre a minha pesquisa, ela tirou várias fotos lá de todos os ambientes turísticos que existem no Uruguai hoje, estão todos sinalizados com QR Code, onde se você aproxima qualquer leitor de QR Code, ele já manda para um site ou para o elemento conectado diretamente. Então você não precisa, por exemplo, ter um mapa de Montevidéu, por exemplo, para você poder fazer a navegação na cidade. Então, o que eles propõem lá, nesse caso, são totens ou sinalizações, enfim, onde você vai passeando, vai vendo esses códigos e você vai utilizando tecnologia para melhorar a tua relação com o ambiente. O nosso objetivo principal da pesquisa foi pensar o seguinte, que a nossa ideia era melhorar o relacionamento de milhões de turistas que visitam a cidade de Olinda, tá? Todos os anos, e aí onde a gente poderia utilizar algum tipo de tecnologia que favorecesse essa movimentação. E aí nós pensamos a utilização exatamente da realidade aumentada, onde nós propomos na nossa pesquisa a criação do Olindarte, que basicamente é um ambiente de realidade aumentada, tá certo? Para a cidade de Olinda. Então, basicamente, o que a gente propôs foi isso. Nossa fundamentação teórica, ela está toda coordenada em cima da economia criativa. Em cada país do mundo que a gente utiliza, que tem feito um debate sobre o assunto, o que a gente percebe é o seguinte, por exemplo, isso aqui, o governo da Finlândia utiliza essa analogia de um pavão, onde eles têm 12 penas aqui, que serão 12 áreas que o governo da Finlândia entende como áreas prioritárias da economia criativa. Cada país do mundo, ele trata o assunto de uma forma diferente. No Brasil, o governo federal e a FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, eles já conceituaram em cima de 15 áreas a economia criativa. Então, em cada local, existe um posicionamento para tratar o tema. No Brasil, nós tratamos em 15 áreas diferentes. E, basicamente, dois grandes pesquisadores que vêm trabalhando esse tema é o professor John Hawkins e o professor Richard Florida. O John Hawkins, ele é inglês, tá? E foi a primeira pessoa, digamos assim, o primeiro pesquisador que começou a formalizar as discussões sobre economia criativa. Por que formalizar? Porque sempre se tratou a economia criativa desde os primórdios da humanidade. A forma de comunicação que na pré-história utilizavam desenhos já era uma forma de comunicação e de relação com o ambiente através de arte. Então, a economia criativa ela não está simplesmente baseada em arte, em 15 áreas
que envolve tecnologia, envolve gastronomia, envolve cinema, imagens, enfim. E aí, ele foi, junto no governo inglês do primeiro-ministro, à época, ele chegou e Tony Blair, eles começaram a pensar essa formalização, porque o governo inglês ele já percebia que, da mesma forma que eles chegaram e desenvolveram a Revolução Industrial no século XVIII, existiria uma grande possibilidade de que a formalização e o incentivo do desenvolvimento da economia criativa pudesse ser um grande elemento propulsor da economia inglesa, visto que as bases da Inglaterra são muito restritas. É um país muito pequeno e que tem pouco espaço para produção. Então, eles começaram a pensar nisso. Esses estudos foram passados para as Nações Unidas, onde eles chegaram e começaram a formalizar esse documento, a partir das Nações Unidas, os documentos de orientação para outros países sobre a economia criativa. Já das Nações Unidas, eles já definem também como 15 áreas. Então, o governo brasileiro, e aqui no Brasil, começou a se pensar exatamente também baseado nessas diretrizes, essas propostas que as Nações Unidas executam. Então, basicamente, existem várias áreas, tá certo? Que elas acabam se conectando. E um elemento importante que a gente precisa pensar é que economia criativa está do processo de elaboração, de construção. E as indústrias criativas é como esses elementos da economia criativa são utilizados para que se possa ganhar dinheiro, gerar receitas. Então, basicamente, quando a gente vê esse conceito de indústria criativa ou de economia criativa, a principal diferença está no fator econômico, onde indústria é efetivamente como vai se ganhar dinheiro utilizando essas bases de conhecimento criativos. Então, são essas áreas aqui que são conectadas e nessas áreas existem sub-áreas, por exemplo, na área de audiovisual, cinema, filme, televisão, rádio e outras relações aí. Então, basicamente, as indústrias elas são compostas em algumas áreas. Tá? O professor Richard Florida, nesse livro, o surgimento das classes criativas, ele basicamente propõe que os governos não deveriam investir na criação, por exemplo, de áreas como shopping centers, centros de convenções, para o desenvolvimento econômico. Eles deveriam atrair pessoas com um processo de criação muito alto para que a economia pudesse se desenvolver de forma muito mais acelerada. Essas bases da criatividade, principalmente utilizando tecnologia, elas vão favorecer enormemente o desenvolvimento em detrimento ao processo de outras épocas, do mindset antigo, de que a gente, por exemplo, tem que desenvolver comércio, tem que desenvolver indústria. Tá? Então, o professor Richard Florida, ele propõe isso. Então, até que ele usa uma citação dele, que a gente deveria atrair pessoas para essas áreas que pudessem fazer uma propulsão com pessoas que trabalhassem com tecnologia, com artistas, com músicos, pessoas com diversidade de gêneros e também o que eles chamam de high bohemians, que seriam pessoas que têm uma alta produção, mas também que acabam curtindo bastante a vida. Tá? Então, essa é a conceituação que ele propõe. Então, a criatividade deveria substituir as matérias-primas e aí, com isso, a economia ia ficar muito mais acelerada do que nas bases anteriores que a gente tinha. Seguindo essa reflexão, hoje em dia existe uma conceituação do que se chama de Revolução Industrial 4.0, onde, num primeiro momento, existia, principalmente o que aconteceu na Inglaterra também, lá no século XVIII, onde começou a mecanização, a utilização de hidrelétricos para a produção de energia, daí evoluiu para uma segunda geração, onde começou a se pensar a produção em massa, então a fabricação de carros, por exemplo, é um exemplo. Hoje nós estaríamos na transição da terceira para a quarta geração, onde na terceira começou a ser pensada a automatização e o processo computacional para a produção de conhecimento e renda. E aí nós vamos começar a vivenciar de forma mais intensa a quarta geração,
onde a gente vai interagir com internet das coisas, com interação de sistemas como machine learning e esse tipo de inteligência artificial, onde essas bases é que vão dominar o processo de conhecimento e de evolução tecnológica da sociedade. A gente, semana passada, 10 dias atrás, nós estivemos em Florianópolis, num evento, até com o Wagner e a Rose, estivemos juntos nesse evento, e o que mais se discutiu lá foram 2 assuntos. É exatamente essa Revolução 4.0 e que cada vez mais a gente possa utilizar, que as pessoas elas façam uma maior interação com a tecnologia. Tá? Como está a economia criativa, a gente agora funilando mais para falar um pouco de Pernambuco. Basicamente existe um estudo da Firjan, onde ele demonstra estado por estado como é que está o desenvolvimento da economia criativa. Essa linha de corte aqui seria uma média dos resultados financeiros, tá? Então alguns estados estão acima e a grande maioria está abaixo. Pernambuco ele ocupa o 9º lugar no processo do PIB criativo, que seria as receitas geradas a partir da economia criativa. Isso aí nos faz pensar que, se a gente parar para olhar de forma empírica, sem ter um estudo formal, a gente pode imaginar assim, pô, Pernambuco tem um desenvolvimento cultural tão forte, tem uma indústria tecnológica, principalmente a partir do César, muito desenvolvida, e o que foi percebido dentro dessa pesquisa é que, na realidade, não acontece isso. Porque o que acaba acontecendo? A remuneração, por exemplo, em Pernambuco, ela é o 11º estado, tá certo? No ranking. A Bahia, por exemplo, em Sergipe, numa média, tem remunerações melhores do que Pernambuco, tá certo? E isso só em alguns dessas categorias aqui que a gente vai ver que Pernambuco se sobressai um pouco. Mas, em geral, Pernambuco está ocupando aí o 11º lugar em remuneração entre os estados. E aí, segundo o estudo da Firjan, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, eles conceituaram 4 grandes áreas criativas, tá? A área de consumo, área de cultura, área de mídias e área de tecnologia. Então, eles agruparam essas áreas para facilitar os estudos. E o que a gente percebe é que, em todos os casos, em todas as grandes 4 áreas, Pernambuco está muito abaixo tanto em remuneração como em número de oportunidades de trabalho. Em algumas situações, como na área de tecnologia, que é uma área que pelo menos à distância, a gente imagina que está muito desenvolvido, em relação ao primeiro lugar, Pernambuco está 17 vezes menor do que o primeiro colocado, que é o estado de São Paulo. E vocês percebem que em todas as situações, os salários estão bastante abaixo. Como na área de mídias, em relação ao primeiro lugar, que é o estado do Rio de Janeiro, os salários em Pernambuco são 57%, quase 58% mais baixos do que os salários no Rio de Janeiro. Então, em todas as situações, a remuneração em Pernambuco está abaixo do cenário nacional. E isso aí me chamou bastante atenção durante a pesquisa, porque antes eu imaginava que existiria uma competitividade maior, mas os números demonstram claramente que a gente não tem essa competitividade tão forte no mercado pernambucano. Como eu mencionei na abertura, o design audiovisual foi uma área de conhecimento que eu não sabia que existia, tá certo? E que aqui, durante o programa, foi apresentado pelo professor Valdeci Beck, os estudos que ele vem realizando com vários colegas, tá? E que essa área de conhecimento, hoje, ela nos ajuda a exatamente pensar 3 principais pontos que os estudos, de forma isolada, eles não traziam plena solução, que é os estudos de audiência, do design centrado no usuário e da interação humano-computador. Nessas 3 áreas de conhecimento da comunicação e da computação, existiam lacunas que a proposta do design audiovisual é complementar essa reflexão. Então, o que acaba acontecendo? Que se a gente está pensando exatamente nessa análise, por exemplo, como o nosso, que envolve tecnologia, utilizar o design audiovisual, ele facilita a gente complementar lacunas que existiam nessas outras áreas de pesquisa. Então,
principalmente no nosso caso, que a gente está utilizando muito uma relação e um debate com relação aos softwares. Tá? Basicamente, existe todo um fluxo que é proposto na teoria do design audiovisual, e o que eu fiz foi um ajuste para a proposta do que a gente utiliza com relação à nossa pesquisa, onde o turista ele participa de todos esses cenários, e à medida que ele vai intensificando o seu relacionamento com a utilização, no nosso caso, da plataforma Olindart, ele vai avançando e vai complementando outras interações. Não só o turista, mas também os geradores de conteúdo que vão estar presentes. Por exemplo, como a gente está focado em economia criativa, se a gente parar para pensar, por exemplo, em Olinda, com relação a um restaurante que também é galeria de arte, um produtor de boneco de Olinda, um grupo de maracatu, enfim, várias situações, uma software house que desenvolve games lá, enfim, existem várias relações que acontecem dentro de Olinda, por conta até do DNA que existe na cidade e que a gente consegue encaixar em todo o fluxo do design audiovisual. Uma coisa que eu percebi durante a nossa disciplina de usabilidade e audiência e à medida que fui intensificando os estudos para a pesquisa, foi que eu conversei com o Valdeci e propus, né, de forma muito humilde, uma contribuição para a pesquisa, porque existia uma lacuna que eu percebi, que era a questão de um moderador. Porque no caso da plataforma Olindart, o que acabava acontecendo? A nossa ideia é que não entrassem outros tipos de conteúdo que não envolvessem economia criativa. E para que isso acontecesse, eu percebi que não existia um espaço dentro da teoria do design audiovisual para que a gente tivesse algum tipo de filtro, a análise sobre esse conteúdo. E aí foi a minha proposta de incluir um subpapel dentro do papel do modificador, que seria o moderador, onde ele poderia fazer intervenções, avaliações e verificação da qualidade do que estava sendo apresentado. Porque se a gente deixasse a plataforma aberta, e eu vou falar um pouco mais adiante no detalhe, quando a gente pensar em transformar, por exemplo, essa plataforma num marketplace para fazer comercialização de produtos ou serviços, se a gente não tivesse uma utilização de um moderador, qualquer conteúdo poderia entrar lá. Desde um cara querendo vender droga a um encanador querendo divulgar o serviço dele de serviços residenciais. Então, eu faço essa proposta dentro da minha pesquisa da criação de um subpapel dentro do papel do modificador, tá? Que seria o papel de moderador. A nossa metodologia ela está baseada numa pesquisa qualitativa interligada à pesquisação. Como é que isso funcionou? Nós tivemos 2 momentos de entrevista, tá certo? Um logo no início da pesquisa e um pouco depois. Nesse segundo momento, nós já fomos com o MVP muito avançado e onde a gente foi a campo, lá no sítio histórico de Olinda, fazer a intervenção das pessoas, onde eu basicamente fazia uma intervenção de forma aleatória, não determinística, tá certo? Conversava com as pessoas na rua, explicava o que eu estava fazendo, apresentava um QR Code e apresentava o MVP para eles. E eles começavam a interagir com a plataforma. Então a gente foi abordando as pessoas na rua, quem a gente encontrava e ia interagindo. Tanto turistas, como também pessoas como esse rapaz, que ele é curador de um museu lá no sítio histórico. Então, basicamente eles interagiam com os QR Codes e aí poderiam utilizar a plataforma. Eu aproveito aqui nesse momento para fazer uma errata, que no documento que eu entreguei aos professores para avaliação, eu falei em 38 entrevistados. Na realidade são 39, porque num primeiro momento lá em janeiro nós entrevistamos 15 pessoas, tá certo? E no segundo momento foram 24. Então houve um erro aí de um entrevistado e que já na versão final do documento eu vou fazer essa correção aí, tá? Basicamente, o que na pesquisa eu falei sobre 38, na realidade são 39, eles apresentaram alguns dados para a gente sobre o que incomodavam eles como turistas.
principalmente falta de sinalização, eles se sentiam muito perdidos ao andar em Olinda. Muitos disseram que fizeram buscas anteriores em plataformas como o Google e o TripAdvisor para saber como eles iriam interagir com a cidade e eles reclamaram também muito da falta de uma descrição adequada de produtos e de serviços. Por quê? Principalmente os turistas estrangeiros, a gente entrevistou alguns ingleses também, eles reclamavam que, por exemplo, não tinha informação em outras línguas. Sentiram muita dificuldade nessa fluidez dele como turistas estavam visitando a cidade de Olinda. Durante esse processo, a gente utilizou a interação humano-computador para que a gente pudesse entender a necessidade desse turista antes de simplesmente propor o desenvolvimento de um software para depois corrigir. A partir dessa conceituação, que cada vez mais está sendo utilizada, não só na computação, mas também na comunicação, a interação humano-computador, ela propõe que você entenda a necessidade da pessoa para depois desenvolver os sistemas, e não o contrário, como era feito antigamente. Criavam-se um sistema e só depois é que iam fazer essa reflexão. Nesse processo aqui, para a construção de toda a plataforma Olindarte, a gente teve que utilizar uma software house aqui de João Pessoa para desenvolver a plataforma, porque eu não tenho conhecimento técnico de programação. E aí, com o apoio do Sebrae, a gente utilizou uma empresa local para desenvolver a versão MVP do aplicativo. Que, com a utilização de toda essa base da economia criativa, poderia existir toda uma evolução muito maior, porque pouco se desenvolve, pouco se pensa na utilização desses recursos em prol da cidade de Pernambuco. Então, o que acontece? Hoje existe uma legislação que obriga todos os municípios do Brasil a investirem 25% da arrecadação deles em saúde e 15% em educação. Então, 40% das receitas são obrigatoriamente, têm que ser utilizadas nessas duas áreas. E aí, obviamente, o setor turístico vai ser pouco privilegiado. Então, o que acaba acontecendo é que, por isso que a gente vê que eles não fazem um desenvolvimento maior disso aí, já que a gente percebe que todo ano existe pelo menos uma diferença de 20% negativa da receita. E o que a gente percebe na receita de Pernambuco é que também eu não imaginava o impacto do que acontece de receita dentro do Carnaval, na Semana Santa e no São João em relação a todo o desenvolvimento, toda a receita que é gerada durante um ano todo nos principais pontos, nos principais destinos turísticos de Pernambuco, que eles chamam que tecnicamente na área de turismo chama de destinos indutores. O que são esses destinos indutores? A Grande Recife, né, que é Olinda, Recife e Jaboatão, tá certo? Fernando de Noronha e Pojuca, que é a região de Porto Galinhas, por exemplo. Caruaru, por exemplo, não aparece como um destino indutor, então eles não consideram Caruaru uma base firme como destino turístico do estado de Pernambuco. Alguns dados também foram bem interessantes que a gente conseguiu levantar. Por exemplo, que boa parte das pessoas que visitam Pernambuco, eles têm um nível de escolaridade relativamente alto. A renda das pessoas também, ela também é relativamente alta, tá certo? A partir de 3 salários mínimos, a gente tem um grande montante aí. E o que me chamou a atenção é com relação aos turistas estrangeiros, que eu achei muito baixo o salário médio deles. Se a gente converter isso aqui para dólar, vai dar em torno de 2.300, 2.500 dólares. Então, de renda mensal que eles teriam. Então, são turistas que também não têm um poder aquisitivo muito alto, os estrangeiros que estão vindo a Pernambuco. Diferente dos brasileiros que estão visitando Pernambuco. Então, esse dado aí me chamou a atenção. Um outro dado também que me chamou a atenção, e eu achei até que fosse maior o dado, são as pessoas que não utilizam mais agências de turismo. Então as pessoas elas estão buscando informação por conta delas para fazerem turismo. Então vê que quase 85% das pessoas que viajam hoje, eles não utilizam mais serviços de agências de turismo. Tá? Um outro dado interessante que também me chamou bastante atenção é com relação à utilização dos centros de atendimento aos turistas. E isso achei bem interessante porque
nos últimos 3 anos, lá de 2014 a 2017, mais de 340 mil pessoas visitaram algum centro de atendimento ao turista. E boa parte dessas pessoas, elas foram simplesmente esses locais para pegar mapa para poder utilizar, interagir com os locais. Se a gente botar esse número, mais de 64% das pessoas foram ao centro de atendimento ao turista apenas para pegar um mapa. E se a gente botar esses números, dá mais de 220 mil pessoas. Se a gente imaginar isso, se a gente botar um mapa a um custo de R$1, a gente conseguiria custear muito mais do que a plataforma, utilizar o resto da verba para fazer divulgação e transformar essa receita todinha aí em prol do município ou do estado de Pernambuco. Então são dados bem interessantes, porque os turistas, eles adoram interagir com tecnologia, eles já fazem isso naturalmente. Então não é porque ele está no carnaval que ele deixa de ter um celular perto dele, um smartphone. E aí a gente vê que essa mesma realidade pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo, porque a tecnologia que nós utilizamos, ela utiliza geolocalização, então pode ser conectada em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, se a gente pensar Bangkok, que recebe mais de 21 milhões de pessoas por ano no país, a gente poderia utilizar essa mesma tecnologia do Olindarte lá, por exemplo. Então, essa perspectiva dessa pesquisa da gente ultrapassa as barreiras de Pernambuco e pode ser utilizada em qualquer lugar. E aí, um dado que eu peguei da Organização Mundial do Turismo, que eles já propõem, desde 2007, mais de 10 anos atrás, eles já comentam a respeito de que se os destinos turísticos não se aproximarem das tecnologias, eles vão ser banidos, eles vão ser varridos do mapa das pessoas. As pessoas não vão interagir com esses locais. Então, é necessário que cada vez mais a indústria da economia criativa ela interaja com a tecnologia de forma mais intensa. E aí, pessoal, a gente começa a encontrar alguns resultados da nossa pesquisa, que nós conseguimos criar a versão MVP, esse mínimo produto viável da plataforma, para que a gente conseguisse demonstrar isso para os turistas. Então, nós conseguimos apresentar isso para os turistas, para que a gente conseguisse verificar se a nossa hipótese era válida mesmo. A percepção do impacto econômico que a gente percebeu, que a gente pode realmente incentivar com a utilização de bases tecnológicas um avanço do desenvolvimento econômico e social das regiões, principalmente de uma região com carência de recursos como Olinda hoje, que basicamente é uma cidade dormitório, tá certo? E que a gente consegue perceber que a gente percebeu durante a pesquisa que é necessário que a gente realize mais estudos ligados à área de realidade aumentada e economia criativa, porque a gente encontrou muito poucos dados, tá certo? A gente também percebeu que a melhoria do relacionamento do turista com as regiões naturalmente faria com que eles envolvessem mais e acabassem investindo mais dinheiro na relação deles com as cidades. Então, naturalmente, aumentaria o ticket médio do que eles utilizam de recursos. E aí, nós chegamos como resultado a nossa plataforma, que é o Olindarte, onde basicamente, eu vou demonstrar daqui a pouco para vocês, ainda deve sobrar um pouquinho de tempo, onde a gente tem um ambiente que a gente utiliza geolocalização e com a interação com QR Codes, a gente consegue trazer um recurso de realidade aumentada, tá certo? E que a gente poderia fazer uma exposição virtual, em vez de eu levar, de repente, uma obra de arte de João Pessoa para São Paulo para expor, eu levaria simplesmente um QR Code e colocaria numa parede e poderia fazer uma exposição virtual, tá certo? Como a gente demonstra aí nessa arte. Onde, quando a gente clica na imagem, a gente consegue ter níveis de detalhamento, tá certo? Obviamente, aqui eu estou demonstrando só imagem e texto, mas podemos utilizar qualquer recurso multimídia nesse processo aí. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes, quando as pessoas visitam um ambiente de arte, isso é um museu lá em Olinda, por exemplo, ele tem uma obra, mas não tem informação alguma sobre o que é essa obra. Colocaríamos aqui um QR Code e a pessoa conseguiria interagir com essa obra aí e saber mais sobre essa obra, nesse caso. Quais seriam os nossos próximos passos? O que eu penso, o que nós pensamos aí para o futuro dessa pesquisa e desdobramentos que podem acontecer, tá certo?
é necessário que a gente comece a conectar a economia criativa com outras áreas, tá certo? Principalmente com o intuito de fazer uma ampliação do desenvolvimento econômico da nossa região. A gente pode explorar muito isso, visto que a gente tem uma economia muito fraca em geral dos nossos 9 estados da região Nordeste. A gente poderia ampliar isso aí. Nós podemos evoluir a plataforma para a utilização de gamificação, tá certo? E também a utilização de e-commerce, principalmente como marketplace, fazendo conexão entre players para que consiga aumentar o fomento do desenvolvimento econômico da região. Um exemplo que eu comento é, por exemplo, sobre o Caminho de Santiago de Compostela, onde em 2017 mais de 300 mil pessoas fizeram essa caminhada, e lá eles utilizam muito o recurso de gamificação, mas é uma gamificação em papel. Basicamente, à medida que você vai caminhando, você vai recebendo carimbos e no final você recebe um certificado. A gente poderia fazer circuitos, por exemplo, um circuito de games, um circuito de artes, um circuito de maracatu, enfim, vários circuitos através de gamificação para fazer interação e aí você poder aumentar a receita desses ambientes. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é simplesmente incluir um botão ali para a pessoa comprar uma obra de arte ou pagar um produto ou um serviço. Então, são possibilidades que a gente pode utilizar com o desenvolvimento, com a ampliação da plataforma. Tá certo, pessoal? Basicamente, essa aqui é a minha pesquisa. Agradeço demais a vocês aí. Não sei se o Valdeci vai me permitir eu demonstrar rapidamente ao pessoal aqui, quem não conhece a plataforma. Me permite? Tenho 4 minutos. Tenho 4 minutos. E aí, só para apresentar para vocês rapidamente como funciona a plataforma. Basicamente, pessoal, a gente tem ali aquele Artes MVP, eu clico, e aí a gente utiliza geolocalização. Como é só um MVP, onde eu clicar aqui, eu tenho a descrição, a mesma descrição. Mas, basicamente, eu poderia... Isso aqui é o que a gente chamou na pesquisa de pontos de interesse. No segundo lugar aqui, eu tenho uma câmera. Então, basicamente, se eu chegar aqui e abrir aqui uma imagem dos QR Codes cadastrados, se eu abrir aqui um QR Code, eu já tenho a realidade aumentada. Se eu clicar aqui, eu tenho detalhes sobre a obra, tá certo? Se eu abro um outro QR Code, ele já abre um outro recurso, mesma coisa. E um outro exemplo que que a gente demonstrou, é que se a gente poder, por exemplo, interagir com vídeo. Espera aí. Não sei porque não está saindo o áudio. Acho que está conectado aqui, ele está... Mas, enfim, a gente pode ter um vídeo... E basicamente está eu falando sobre a pesquisa e uma forma de demonstração da utilização do recurso aí de realidade aumentada. E aqui no final, falando um pouco aí do aplicativo. Então a gente pensou de uma forma muito simples, principalmente baseada na perspectiva do que os usuários comentavam, que queria algo muito direto, então poucos botões e a pessoa já poderia interagir com toda a tecnologia. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso aí. Quero agradecer demais a vocês aí pela oportunidade.